Empresário George. Quem quiser um show do Charles Maia, é só acessar George Produções Artísticas. Valeu? É isso aí. E o grande pai velho. Oi, assim, ó. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua cheio. O Rio de Janeiro fevereiro nasce. Alô, alô, verão. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, verão. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua. Yeah.